Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. A Grã-Bretanha foi precursora no uso do DNA para investigar e capturar criminosos. O primeiro deles foi um estuprador em série. Esse caso, inclusive, gerou uma minissérie, The Code of a Killer, que eu já resenhei aqui no canal. Eu vou deixar o link da resenha na descrição deste vídeo, tá? E também lá foi o primeiro lugar, né, em que se usou o DNA familiar, né, de membros da família para ajudar a investigar um crime. Se o cara foi pego ou não, isso aí você teria que assistir aos 4 episódios da minissérie The Steeltown Murders, que a BBC 1, né, a mais importante das BBCs, exibiu em maio de 2023. Só que antes de comentar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Em 1973, 3 jovens foram assassinadas no sul do país de Gales, tá? 3 moças, só que foram 2 eventos distintos, porque 2 dessas moças foram assassinadas de uma só tacada, de uma só vez, tá? Só que a polícia, na época, não ligou os 2 eventos, porque as polícias, as delegacias, vamos dizer assim, não se conversavam, né? Não havia sistema informatizado e tal. E então, um policial só achava que os 2 casos estivessem conectados, os 2 eventos. Só que o chefe deles, que era muito assim, tacanha, intransigente, nem deixava direito que o policial dissesse isso, tá? Só que nos anos 2000, com o surgimento da possibilidade de investigar criminosos através do DNA, a investigação é reaberta. Então, um dos policiais responsáveis lá pela investigação em 73 assume o comando, ele recruta um outro colega dele que também participaram em 1973 e um outro, que aí ele é mais novato, né? Ele é novato no caso. Eles estão, então, um time pequenininho, com baixo orçamento, e vão ter que usar uma daquelas salas no porão, aquela coisa, né? Para metaforizar que o caso estava esquecido. Então é o seguinte, os 4 episódios eles vão transcorrer em linhas temporais distintas, né? Começo de 1973, final dos anos 90, começo dos anos 2000. No primeiro capítulo é meio difícil até que você perceba quando que é um, quando que é outro. O serviço não está muito bem feito, não está muito separado. Parece que a cinematografia dos anos e a representação dos anos 70 engoliu inclusive a dos anos 2000, tá? Você percebe inclusive como que isso se representa, como que, aí no caso na direção, não no roteiro, né? Como que eles têm que dar muito mais, eles têm que suar muito mais a camisa para que a gente perceba que está nos anos 2000, por exemplo, colocando extratos, né, falando sobre Tony Blair na televisão. Nos anos 70, pela paleta de cores, tudo ocre, tudo assim, bege, o pessoal fumando igual maluco, aqueles bigodes, os carros, tudo, na hora você percebe, tá, isso está nos anos 70, isso está antigo. Nos anos 2000, com a paleta de cores, inclusive, está bem igual, você, claro, você consegue, você vê, com um computador, né, um desktop e tal, mas às vezes demora, se você não tem um elemento desse gritando para você, demora, tá? Mas eventualmente você se acostuma, tá? Assim, os atores que fazem o policial principal são, assim, bem parecidos com a do Bigodão, mas logo você se aclimata. Ela é uma minissérie que respeitou bastante as vítimas, inclusive dedicada às 3 moças. Não chegou assim aos níveis escandinavos de respeito. Eu já resenhei 2 minisséries aqui, uma dinamarquesa e uma sueca, que são assim impecáveis no que diz respeito a isso, né? Não sensacionalizar crimes da vida real. Essa britânica faz um bom serviço, só que claro, tem aquelas coisas, né? Quando, na hora de revelar o culpado ou de revelar o assassinato, nossa, um melodrama, eu adoro, na verdade, né? As pessoas caem no choro, eu choro junto, eu gosto de série britânica. O que pode afugentar um pouco algumas pessoas é que ela é bastante lenta. Eu amei porque eu estou muito acostumado com o elenco, eu amo aquele elenco, tá? E eu gosto de coisas. Eu não achei que ela fosse morosa,
Porque lenta é uma coisa, morosa é outra coisa, né? Aquela coisa que não anda, tal. Só que eu consigo entender, por exemplo, que tem coisas ali que daria para ter sido feito em 3 episódios. Por exemplo, você tem o único policial que tem uma vida pessoal é o Philip Glenister, né? O principal, Philip Glenister é o nome do ator. Amo os atores, amo o elenco. E é por isso que eu amei tanto a série, né? Fãs desses atores. Vejo tanto série britânica, mas assim, o Peter, que é o nome do policial, é o único que tem relacionamento com a esposa e tal. Você pergunta, por que não fizeram com os outros 2 colegas dele? Então não fizesse com nenhum. Daria, é importante, mas fica uma coisa desnivelada. Mesma coisa com os relacionamentos ou com a maneira como a minissérie apresenta as 3 moças, né? A gente sabe muito pouco ou quase nada da Sandra. E aí tem um aspecto que chega a ser quase preocupante para algumas pessoas, especialmente talvez para o público feminino, né? A Sandra, a polícia dos anos 70, agiu com muito preconceito com relação ao caso dela, porque ela era sexualmente ativa, tinha um caso com um cara casado. As 2 meninas, a Geraldine e a Pauline, eram virgens que foram mortas. Então, a polícia tratou com mais seriedade, vamos dizer assim, isso, né? E a minissérie, ela só acaba dando voz, eu só conheço a família, os pais de uma dessas meninas, se não me engano, da Geraldine, né? Então, perigosamente, a Sandra é abafada também. Às vezes a família não deu autorização, tal, bom, então tinha que ter contado isso numa vinheta lá, naqueles créditos finais, que nessa série não tem. Né? Famílias não deram. Por quê? Porque a gente tem que analisar pelo produto que a gente tem. Então, tem esse probleminha, né? Só tem uma família. Tem uma amiga, uma história paralela que eu acho... Tudo bem, eu entendi. Eles mostram o impacto na comunidade. Como que o luto ele é uma coisa difícil de superar. Como que uma morte que ocorrera 30 anos atrás ainda reverberava, tal. Tem uma amiga, né? A melhor amiga da Pauline e da Geraldine, porque, como eu falei, a Sandra é muda na série, né? Não existe. Então tem um arco daquela personagem, aquela moça é uma indiana, Sita, eu imagino que seja indiana, paquistanesa e tal. Ela não existiu, aquela moça é uma criação do roteiro, né? Para aquilo. Você fala, mas você já mesmo explicou a função dela, para mostrar como que isso afeta a comunidade. Então, mas isso já, na própria minissérie, já é feito na figura dos pais da Geraldine, né? Que, aliás, o pai da Geraldine, eu chorei 2 vezes com o pai da Geraldine, né? Então, assim, já na história dos 2, né, na reação dos 2, dá para perceber como que o luto perdura durante 30, como que as pessoas às vezes não conseguem ir para frente. Então, ela tem seus defeitos, né? E poderia, então, se fizesse esses aparos, vamos dizer assim, daria 3 episódios. Eu acho que atrairia um público talvez maior. Eu amei, tá? Mas eu sei que vai ter gente que vai achar um pouco lenta, né? Eu não achei morosa, mas tem gente que vai achar. O elenco tá maravilhoso, como se passa em País de Gales, tem um monte de gente de lá, atores de lá, galeses. Tem o Richard Harrington, né? De Ai Mathias, de Hinterland. Nossa, como ele engordou. Então é legal porque, assim, gente que eu via em séries feitas no País de Gales e que eu já resenhei ou aqui ou no blog, né? Como Hinterland, como Heidenreich. Né? Então, assim, eu achei legal, sendo que também é um crime da vida real, né? Uma coisa que eu gosto de ver. Muito bem produzido, como eu falei, os anos 70, eles asfixiam os anos 2000. E mostra vários aspectos, né, da polícia sendo ineficiente, sendo machista, preconceituosa, e inclusive os próprios policiais, porque eu falei que 2 policiais da época, de 1970, participam dos anos 2000, né? Então, às vezes eles percebem, especialmente o Peter, lá que é do Philip Glenister, como que ele fez errado nos anos 70, mas agora ele está tentando fazer certo. Só que a gente vê coisas que ele fez corretamente também nos anos 70. O personagem do Philip Glenister é o compasso moral, né? Então ele tem que, embora ele tenha errado, porque ele é um ser humano, mas ele é um policial do bem. Eu achei super demais, assim, para variar.
Não achei ótima, por causa desses aspectos que eu falei, mas achei um novo acerto da TV britânica. Triste, né? Melancólica, quieta, muito, muito bem feita. Tá? Se vai pegar o assassino? Não. Aí você assiste e vê. Tchau.